Parcialidade no julgar não é bom. Pequeno versinho, hein? 23 é o verso, capítulo 24 de Provérbios. Parcialidade no julgar não é bom. Essa é uma das características de Deus. Deus não é parcial, Deus é imparcial. Deus é o dono da verdade, Ele é a verdade. Então, nós podemos ser parciais, né? Quem canta melhor ali no coral da escola? Meu filho canta melhor, porque todo mundo ser parcial, né? Não, imagina, meu filho faz isso. Não, ele nunca vai fazer isso. Isso é ser parcial. A educação exige alguém que possa olhar um pouquinho mais alto. Não é? A parcialidade pode prejudicar alguém. E a Bíblia diz, não é bom, não é bom. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia, você já sabe disso. Você que está chegando agora, pode nos acompanhar todos os dias às 6 da manhã, esse é o horário que talvez você esteja assistindo, ou alguém lhe enviou, compartilhou o link do nosso programa no YouTube e você está acompanhando. Continue conosco, se inscreva lá no canal. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, esse é o canal, NT, porque é Novo Tempo, é o canal oficial. Ali você pode encontrar toda a Bíblia gravada e eu conto com a sua inscrição. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis até agora. Todos os capítulos gravados, o áudio deles está ali para você poder ouvir, viajando, fazendo alguma coisa, que será muito bom. Ouvir a palavra é muito bom, é muito bom. Estamos também no NT Play, lá nós temos diversos conteúdos a mais para você poder se deliciar, mas estamos firmes ali. Toda a Bíblia também está no NT Play. E é uma alegria poder ter você aqui. Compartilhe, fale com os amigos do programa, estude a Bíblia com as pessoas. Mande seus pedidos de oração ali no YouTube. Nós temos muitas pessoas que oram umas pelas outras. É uma família maravilhosa e grande. Nós temos um grupo de pessoas muito especial, são os Anjos da Esperança. Eles acreditam que a pregação do Evangelho em português e espanhol, que a Novo Tempo faz, é uma bênção. Nós também acreditamos nisso. E por isso nos ajudam com suas doações. Você quer se tornar um Anjo da Esperança? Ok, bem-vindo. Aqui está um número de WhatsApp para você poder mandar sua pergunta, fazer aí o seu pedido de inscrição para os Anjos da Esperança. E por causa deles, rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos podem ser oferecidos para você gratuitamente. Nós não temos propagandas, assim, não vivemos de propagandas comerciais em nossas emissoras de rádio e TV, porque a gente quer pregar o Evangelho de todas as maneiras. E queremos fazer chegar até você esta linda revista que fala de pais preparados, filhos de caráter. É um material bíblico, são lições que você vai respondendo aqui, falando sobre disciplina, os métodos saudáveis para repreender os filhos. Olha que legal, hein? Biblicamente falando, eu creio muito nisso. Então vale a pena, peça essa sua revista aqui, essa aqui é a sua revista. Peça a revista por este WhatsApp, aqui é outro WhatsApp, e ela vai chegar pelo correio aí na sua casa, escritório, onde você quiser, tá bom? Conto com a sua inscrição também nisso. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Deus começa a falar agora em Jó, capítulo 38. Eu estava ávido por encontrar esse capítulo, ou por gravar esse capítulo, tá bem? Então, não saia daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra. Lembrando que nós estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT, ok? NT é importante aí. E gostaríamos que você se inscrevesse lá. Já temos mais de 360 mil aí quebrados, eu não sei quantos. Queremos chegar a, 460 mil, queremos chegar a 500 mil, meio milhão. Eu achei que esse dia ia demorar, hein? E já estamos chegando aí com a graça de Deus. Capítulo 38, Deus começa a falar.
fala Moisés contando, fala Jó, falam os 3 amigos de Jó, intercaladamente Jó responde e tal. Finalmente Jó fala vários capítulos aqui, os últimos 3 capítulos que ele fala, que são escritos aqui por Moisés, abrangem o passado, o presente, o futuro. Ele pede vindicação, pede justificação, que Deus o justifique no futuro. Ele não suporta a ideia de que ele tem alguns pecados escondidos, ele não tem uns pecados escondidos. Ele vive a vida de pecado, quer dizer, nós somos pecadores, não tem jeito, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você tem a natureza pecaminosa. Então era isso, ele tinha natureza pecaminosa e os seus amigos estavam culpando de algo. Conta aí, o que é? Pornografia, é alguma mentira, que situação é essa? Conta que Deus vai tirar todo esse infortúnio seu, Deus vai tirar. Aí vem Eliúde e diz assim, olha, Deus pode estar dando isso para você confessar o pecado ou para você não cometer o pecado. Deus é grande, bondoso, justo, poderoso e tal, ele fala sobre várias coisas boas e explica mais do que mostra a revelação de Deus. Agora Deus vem e se revela. É isso que importa para a gente. Então este livro ele ensina a gente assim, busque a revelação de Deus. Porque através da revelação de Deus, isso não quer dizer que a Bíblia tem mentira e verdade aqui na fala dos amigos e de Eliú. Isso não quer dizer que a Bíblia está ensinando alguma coisa errada, não, ela está mostrando que há pessoas que trazem a verdade misturada com o erro. Agora vem Deus para desfazer isso. E o capítulo 38 é uma pergunta que Deus faz. Você é capaz, Jó, de explicar a minha criação? Primeira pergunta. Segunda pergunta, vai aqui avançar o capítulo 38, verso 39 em diante, até o final do 39. Ele pergunta assim, você, Jó, é capaz de supervisionar a minha criação? E a partir do verso, a partir do 6, 40, verso 6, a pergunta é, você é capaz de subjugar, dominar a minha criação? 3 perguntas. Jó aparece e dá 2 respostas só. Tem 2 versinhos pequenos aqui. Entre a segunda pergunta e a terceira de Deus, você é capaz de supervisionar, você é capaz de subjugar, vem uma resposta de Jó, bem curtinha. Ele diz assim, sou indigno. Pronto, é o que vale. Sou indigno. E a última resposta, depois que acaba o 41, capítulo 41, ele diz assim, bem sei que tu podes, nenhum dos teus planos é frustrado. Eu entendi, eu sei quem tu és. Mas o 38, ele é bem interessante. Então é a pergunta, você é capaz de explicar a minha criação? E Deus aparece no redemoinho, uma forma espetacular, faz 77, para onde eu estou olhando, para cá, 77 perguntas para Jó, para meditar. E diz assim, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Bom, aqui eu imagino que ele está falando de Eliú. Quem é que ele está falando umas coisas que não são muito boas? Aí ele volta para Jó. Cinge os teus lombos. Alguns acham que ele está falando para Jó também aqui. Cinge os teus ombros. Verso 3. Como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Na verdade ele estava falando com Jó mesmo. Vai lá. Primeira pergunta. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Criação. Onde é que você estava? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, para dar o prumo, para ficar tudo equilibrado, para dar tudo certinho? Ele fala sobre a casa construída.
quando as estrelas juntas alegremente cantavam e jubilavam, todos os filhos, onde é que você estava quando eu lancei as bases, os fundamentos? Ou quem encerrou o mar? Ele fala sobre os mares. Primeiro ele fala da criação, agora ele fala sobre os mares, do 8 ao 11. Eu tracei limites. Limites foram traçados para o mar não passar, não é? E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui te quebrarás o orgulho das tuas ondas. Essa é uma linguagem bem poética. A partir do verso 12 ele fala sobre o sol. Acaso, coisas complicadas, né? Criação, quem pôs o fundamento? Uau! Você estava lá? Não. E os mares? Pior ainda, os mares são uma parte da nossa terra fascinante. Lá nas profundezas, animais que vivem ali, peixes, sei lá. O sol agora, acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, quando o sol ia nascer? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebras. Então, amanhã o sol, mas há a parte negra, a parte escura, que o sol vem arrebentar da madrugada. Aí aqui tem uma série de 11 perguntas. Acaso entraste nos mananciais do mar? Aqui ele fala sobre as vastas dimensões da criação. Então, o mar, a largura da terra, a morada da luz, fala das águas primordiais, ele fala das trevas. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Isso é uma ironia de Deus, né? Ele não está falando sério. Porque dizendo, você sabe, né, Jó, você estava lá. Não, não estava lá, é uma ironia de Deus. Acaso entraste nos depósitos de neve? Ele fala sobre as pedras de gelo, né? E vistes os tesouros da Saraiva, quando a neve cai maior, né? Onde está o caminho? É um fenômeno da natureza. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para os aguaceiros? Fala sobre a chuva. Então, ele já falou aqui sobre a criação, sobre os mares, sobre o sol, sobre as vastas imensidões da criação, sobre a chuva. Agora o verso 28, ele vai falar sobre gelo, geada. De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? Bom, naquele tempo eles sabiam menos do que a gente, né, das coisas que aconteciam. Aí ele vai falar sobre os astros e coloca as constelações, né, o sete estrelo, os laços de Órion. Órion já era conhecido aqui, tinha esse nome, né? Ou fazes aparecer os signos do zodíaco. Aqui não é zodíaco lá, aqueles Áries, não sei o que lá, Aquários, não sei o que, mas eram os sinais do céu, o cinturão do Equador, a Ursa e seus filhos. Você estava lá. Isso é um sarcasmo, né, de Deus também aqui. Fala sobre os mares, as ordenanças do céu, fala sobre as nuvens, fala sobre os relâmpagos. Gosto de falar muito sobre os relâmpagos, né? Tem muito relâmpago falando aqui e lá atrás também, porque são coisas estrondosas. Aqui, então, nós entramos numa segunda parte. Primeiro, ele pergunta assim, você é capaz de explicar a minha criação? Não. Segundo, você é capaz de supervisionar a minha criação? Você está por cima, olhando as coisas? Então ele coloca aqui, caçarás porventura a presa para a leoa? Ele fala de diversos animais aqui. Fala sobre a leoa, fala sobre as cabras, verso 1 do 39. Ainda fala sobre corças, fala sobre o jumento selvagem, boi selvagem, fala sobre o cavalo de guerra. O 39 também aqui, que nós vamos ver amanhã. Então ele começa a empinchar coisas aqui. Você pode controlar essas coisas, supervisionar? Ninguém supervisiona uma leoa. Ela tem vida própria.
Ninguém supervisiona a cabra montês. Ela tem vida própria. E vai citando o jumento selvagem. Tem vida própria. Lá no verso 9, aí já entramos no 39, é para amanhã. O boi selvagem, ele cita também algumas aves aqui, mas você é capaz de supervisionar a minha criação? Você é capaz de explicar a minha criação? Não tem explicação. Bom, essa pergunta Deus faz hoje também para os cientistas que querem por toda a lei tirar Deus. Os grandes cientistas do passado, Newton e outros aí, eles buscavam a Deus, usavam a palavra de Deus. Eram homens consagrados a Deus. Mas hoje não pode mais ser consagrado a Deus. O cientista, ele não crê em Deus. Não, tem que provar no laboratório. E provar o que eles querem também no laboratório. A evolução. Provar isso. Então, não pode provar uma coisa, não pode provar outra, tem que ter pela fé, tem que ir pela fé. É mais coerente você imaginar um Deus que criou as coisas do nada. E ele diz assim, Jó, você pode explicar a minha criação? Ninguém pode explicar a criação de Deus. Embora hoje a gente saiba os trovões, o que são feitos e tudo mais, mas ninguém pode explicar a criação de Deus. É inexplicável. A única coisa que a gente pode fazer diante desta revelação de Deus, que é a sua criação, é crer. A única coisa. Nós não podemos explicar Deus, a única coisa que podemos fazer é crer. Você entende isso? Isso é maravilhoso na Bíblia. Porque é justamente aquilo que a gente não toca, não arranha, não... Falar sobre a natureza de Deus é o que Eliú tentou falar aqui. E ele chama Jó, senta aqui, meu filho. Ele não quis humilhar Jó, não. Ele foi irônico em algumas partes aqui, porque Jó andou meio querendo ter respostas, que o próprio Deus viesse, que vem aqui, vamos conversar, vamos arguir o assunto. Ele disse, tá bom, estou aqui. E o que você sabe de mim? Sabe da minha criação? Hoje vão dizer para você na escola, para os seus filhos, que Deus não existe, foi um mero acaso de tudo. Que essa complexidade humana que surgiu por acaso, bilhões e trilhões de anos. Que os seus olhos foram formados assim por a tentativa, acerto e erro. A pergunta que Deus faz aqui, ela deve calar no nosso coração. Você é capaz de explicar a minha criação? Então aceite. A primeira resposta de Jó diz assim, eu sou indigno. Que te responderia eu? O Senhor é maior do que eu. Que essa seja a nossa resposta diante da grandeza de Deus. Mas Ele não nos humilha, Ele diz assim, vem cá, filho, vamos andar juntos. O plano da salvação foi para salvar você. Tudo isso. Para que você tivesse a eternidade comigo no meu reino. Maravilhoso, hein? Vamos orar? Pai bondoso, nós vamos responder como Jó. Nos sentimos indignos para explicar coisas incríveis sobre o Senhor. Temos que ter fé, crer, acreditar e nos entregarmos. Não é uma fé sem razão, ela é racional. Então nos ajude a ter uma fé racional e depositarmos em Ti toda a nossa confiança e entregarmos nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o programa segue. Eu fico por aqui amanhã, o próximo capítulo 39. A conversa continua, Deus continua perguntando. Você é capaz de supervisionar? E tem mais uma outra pergunta aí. Então eu espero você amanhã. Um abraço. Conta-se uma antiga história na qual o grande teólogo católico Agostinho passeava na beira da praia pensando em como compreender todos os mistérios que envolviam a natureza de Deus. A narrativa descreve seu encontro com um menino que estava com um pequeno balde de madeira nas mãos, com o qual ia até a água do mar e então voltava despejando a água em um buraco que havia cavado na areia. Curioso, Agostinho se aproximou do menino e então lhe perguntou qual a razão daquilo que estava fazendo. Orgulhoso de seu empreendimento, o garoto rapidamente respondeu: quero colocar neste buraco toda a água daquele mar. Diante da inocência do menino, Agostinho sorriu e disse: isso é impossível, menino. Como pode querer colocar toda essa imensidão de água do mar neste pequeno buraco?
De repente, diante das palavras que acabara de pronunciar, Agostinho se deu conta de que ele estava tentando o mesmo que aquele garoto. Sua empreitada teológica buscava a impossibilidade de colocar na mente finita humana o Deus infinito. No capítulo 38 do livro de Jó, encontramos o início do discurso de Deus. O objetivo central de sua fala consiste em mostrar a grandeza dos mistérios divinos em relação à pequenez do conhecimento humano. A partir do verso 16, ele declara: Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo dos abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideias nítidas da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. O que Deus quer mostrar a Jó é que o homem não tem a capacidade de compreender nem sequer o mundo natural, quanto mais o mundo sobrenatural. Por isso ele deveria aproximar-se da divindade com um espírito de humildade, reconhecendo sua imensa limitação. Uma bela canção cuja letra é do pastor Fernando Iglesias e música de seu filho Gabriel Iglesias, intitulada Habitarei em Ti, fala da ousadia do homem de querer desafiar o divino, como se Deus fosse pequeno demais para se curvar ante os desejos do homem. Uma parte da canção diz: Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu tentando te escutar? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Sei que és grande em poder, que não cabe nem nos céus. És o grande Deus eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim. Eu imploro, habita em mim.